Seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa República. Toda semana nós trazemos para o debate os temas que impactam diretamente a sua vida. E poucos são tão decisivos para o futuro quanto a educação. Em um mundo que se transforma em velocidade recorde, a escola se vê diante de desafios gigantescos. Como engajar as famílias? Como lidar com a tecnologia que invade as salas de aula? Como preparar nossos jovens não apenas para uma prova, mas para a vida, para o trabalho e para a cidadania? E talvez a pergunta mais difícil: como garantir que o dinheiro público seja investido da melhor forma possível para que tudo isso aconteça? Para nos ajudar a aprofundar essas questões aqui em Mato Grosso, temos a honra de receber hoje o secretário estadual de Educação, Alan Porto. Ele está à frente da pasta que gerencia a vida escolar de centenas de milhares de alunos e o trabalho de dezenas de milhares de profissionais. Secretário Alan Porto, seja muito bem-vindo à nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom, Mauro, para mim é um prazer enorme. Eu acho que é a segunda vez que eu estou aqui no programa contigo. E sempre um prazer falar sobre a educação, né? A educação que transforma vidas, a educação que está aí com vários projetos sendo desempenhados, vários projetos em execução. E eu me recordo muito a gente falando aqui de 2019, quando iniciou a gestão do governador Mauro Mendes Otaviano Pivetta. Nós estamos em 2026, quase encerrando 8 anos né, desses 2 mandatos. E eu vejo que a educação tomou aí um novo rumo. Né? Nós saímos da 22ª educação, né, do estado do Brasil para a 8ª melhor educação do Brasil. E eu gosto de comparar isso, Mauro, ao Campeonato Brasileiro. 22ª posição é rebaixamento, né? E hoje nós estamos ali entre os 10 melhores, então isso significa um salto, significa que a gente está no mundo certo. Um salto gigante, né? Vamos falar a verdade. Obrigado aí pelo convite. Foi um trabalho extraordinário nesse período. Secretário, eu quero começar fazendo a seguinte pergunta, que é um tema que sempre suscita uma opção de controvérsias. A educação começa em casa? Com certeza, Mauro. A educação, eu digo isso como um pai de 3 filhos, né? 2 meninas e um menino. A educação começa dentro de casa, a questão dos valores, a questão dos princípios, a questão da família, né? Os passos ali que você tem que ensinar uma criança, de como ela andar, de como ela gesticular, as primeiras palavrinhas, corrigir ali os seus comportamentos com o irmão dentro de casa. Então a educação ela começa dentro de casa e é a parte fundamental para que a gente tenha comportamentos dentro de uma sociedade, comportamentos familiares, comportamentos ali dentro das nossas casas e ali que a gente molda. Eu falo que a fase cognitiva de uma criança que compreende ali de 0 a 6 anos é a parte mais importante que a gente tem. Se a gente descuidar dessa educação dentro de casa, e educação infantil que funciona dentro das escolas, o tempo que leva para recuperar e para recompor essas perdas ela é muito grande. Nesse período, se você não fizer bem feito, eu digo como um pai e como profissional da educação, a gente pode ter prejuízos enormes lá na frente. E o futuro dessa criança, desse jovem, desse adolescente, pode ser prejudicado. Quando você fala dessa primeira fase, dessa fase infantil, obviamente, e da educação na família, obviamente você está se referindo a questões como ensinar a criança, limite para as crianças, saber o sim, o valor do não, o valor do sim, enfim, são coisas que vão conduzir ela depois ao longo da vida inteira, na verdade, né? Mas a sua responsabilidade está muito ligada quer dizer, o ensino médio, quer dizer, aquela coisa de você ter a formação, preparar o jovem para a universidade, né? E eu queria o seguinte, quer dizer, é uma fase muito difícil, porque você mexe com um adolescente, com um público em efervescência, em ebulição nas suas ideias, enfim, dos seus hormônios. Eu queria saber o seguinte, quer dizer, esse processo
da educação em casa e da educação via conhecimento, da formação da intelectual na área do conhecimento do jovem, ela mesmo nessa faixa etária que você trabalha, ela é tão importante quanto nessa primeira fase da infância? A fase da infância ela é a fase mais importante, né? O Estado ele é dividido em duas partes. O município ali ele cuida da educação infantil, compreende ali a creche, ali a pré-escola, depois os anos iniciais até o 5º ano do ensino fundamental. O Estado ele cuida do Fundamental 2, que é pelo 6º ano ao 9º ano do ensino fundamental, até o ensino médio. E depois tem a parte do curso técnico que ele pode ingressar, aí tem a universidade, enfim, tem as opções ali, o projeto de vida que aquele jovem vai seguir. Então, quando eu falo de comportamento, educação dentro de casa, de princípios, de valores, como foi mencionado aqui, o sim, o não educa também, né? A gente, quando cria os nossos filhos, a gente não fala sim todo momento, né? Não é pelo tudo. contrário, se não tiver um não, realmente não vai ser educado. Os não é que educa, né? Os não é que educa. Então, essa participação da família nessa fase inicial é de fundamental importância. Quando você termina essa fase inicial da pré-escola, você vai para a fase de alfabetização, e a gente tem um projeto de alfabetizar as crianças na idade certa, e essa idade certa é quando ela completa 7 anos de idade, ela está ali no 2º ano do ensino fundamental, e a gente tem uma política educacional que é Alfabetiza Mato Grosso, que dá apoio técnico, apoio pedagógico para os municípios realizar isso. Isso é fundamental, mano. Porque essa criança que é alfabetizada na idade certa, isso não é o secretariado no povo, são os especialistas da educação, dizem que essa criança ela tem 80% de chance de ingressar na universidade. Então hoje o estado de Mato Grosso a gente consegue medir a avaliação de todas as crianças que saem do 5º ano do ensino fundamental, que é a responsabilidade do município, quando ela vai ingressar na rede estadual. Então, a partir desse resultado de avaliação, de aprendizagem, é a vacina adequada que a gente vai aplicar. Se esse estudante vem com uma defasagem muito grande do ensino fundamental, a gente tem uma estratégia de recomposição da aprendizagem. Se esse estudante vem com aprendizado adequado no 5º ano, ele vai conseguir seguir ali o Fundamental 2 do ensino médio e com certeza ele vai ter êxito para ingressar numa universidade federal. Então, para cada situação, a gente tem uma vacina adequada para aplicar ali. O ideal é que nós tenhamos aí uma criança preparada, alfabetizada na idade certa e com habilidades Esse programa adequadas. foi premiado, inclusive, né, secretário? Sim. Eu queria saber o seguinte, celular na sala de aula. Qual que é a visão da SEDUC sobre a orientação do governador Mauro Mendes, sobre o seu comando? É proibir o celular ou orientar, estimular, trabalhar o uso adequado do celular na linha do aprendizado? Vamos lá, celular hoje nas escolas é proibido na rede estadual de Mato Grosso. Existe uma lei estadual, existe também uma lei federal. A gente não pode confundir uso de celular, uso de tela, a tecnologia educacional. São coisas distintas, né? Quando a gente pega um diagnóstico, Mauro, isso tá dos brasileiros. Hoje um adolescente ele fica em torno de 5 a 6 horas em redes sociais. Instagram, Facebook, TikTok. E geralmente consumindo conteúdos que não vai agregar nada no aprendizado, não vai agregar nada no conhecimento. São questões ali de comunicação com terceiros e comunicação nessas grandes redes, né? O que a gente fez é proibir o uso disso. Isso já tem dados, já tem resultados de melhora significativa na questão da permanência do estudante, na questão do acesso, na questão do convívio social, na questão da comunicação, na questão do protagonismo desses estudantes dentro do ambiente escolar e melhoria significativa na aprendizagem. Isso já tem resultados, né? O que o estado de Mato Grosso fez foi investir na formação de professores, na formação dos estudantes para utilizar a tecnologia educacional. É claro que a tecnologia por si só, que aí eu falo device, que eu falo, né, computador, plataforma, não resolve o problema. A gente precisa formar. Então, o que o Estado fez? Garantiu acesso de computadores para professores
garantir o acesso de internet, computadores para os estudantes. Hoje todos os estudantes têm Chromebooks, têm tela dentro da sala de aula, tem uma aula mais dinâmica e nós precisamos de plataformas. Então nós temos plataforma de matemática gamificada, nós temos plataforma de língua portuguesa, que é a Letras, que corrige a parte de pontuação, concordância verbal, produção textual, produzir uma boa redação com foco no Enem. Isso é uma atividade complementar para os professores de língua portuguesa, para os professores de matemática. Nós temos plataforma de gestão, que agora dentro da Base Nacional Comum Curricular entrou a parte de computação. Então, em todas as nossas escolas, nós temos dentro do nosso currículo computação. Nós temos o curso de língua inglesa para todos os estudantes, do 6º ao 3º ano do ensino médio, que inclusive essa plataforma de língua inglesa dá a chance do estudante fazer um intercâmbio fora do Brasil. Todos os anos a gente leva 100 estudantes para a Inglaterra, onde vai ser matriculado no melhor curso de língua inglesa, vai aperfeiçoar o Por inglês, que isso muda vai conhecer. no dia a dia do estudante, né? Como é que a escola se movimenta em torno de um projeto desse? Então, dentro dessas tecnologias que eu exemplifiquei, o Estado garantiu a infraestrutura tecnológica, que é os computadores, as plataformas, o acesso, e nós garantimos as plataformas e, mais do que isso, a formação do professor. O professor ele tem que aplicar aquele material dentro de sala de aula. Então, como que vai ser essa trilha de aprendizado com base nessas plataformas? É só isso que vai resolver o problema? Claro que não. Isso são atividades, Mauro, complementares. Isso são atividades que vão ajudar o professor, né? Hoje a gente fala muito de inteligência artificial. Eu acredito que a inteligência artificial não vai substituir o professor, a pessoa, o humano. Muito pelo contrário, a inteligência artificial ela vai vir no sentido de ajudar. E eu posso citar vários exemplos, né? A gente tem na nossa rede hoje mais de 300 mil estudantes. Imagina um professor hoje, com a carga horária que ele tem de 40 horas, com mais de 20 turmas, fazer planejamento de aula para todas essas turmas, corrigir trabalhos, corrigir provas, elaborar avaliações. Pode ajudar o professor a planejar uma aula, pode ajudar a preparar uma atividade que ele vai exemplificar numa tela, num Chromebook. Então, tudo isso são ferramentas que fazem com que o tempo, que é pouco do professor ali, na aplicação daquele conteúdo, ele possa ter uma eficiência, pode ter um desempenho melhor. Então, a tecnologia ela vem para trabalhar e ser um aliado, e trabalhando de forma adequada, ela é um grande aliado do professor e um grande aliado do estudante, né, para fazer as recomposições de aprendizagem, para fazer as aulas de reforço. Então é nisso que o estado de Mato Grosso está apostando e está fazendo isso com muita maestria. Hoje pode ir em qualquer escola do estado de Mato Grosso. Tem internet, tem Chromebook, tem plataformas, tem professor preparado e tem estudante que está engajado. Duas perguntas a partir disso, dessa colocação sua. A primeira é um moderno desafio da educação, um desafio histórico, que é envolver a comunidade escolar, quer dizer, o pai, a mãe, né? Nas atividades escolares, naquilo que é preciso para que a criança se desenvolva melhor. Esse é um grande desafio. O outro grande desafio é a questão de tomar uma decisão, né, sobre o que fazer diante do gigantismo que é a educação em Mato Grosso, em todo lugar, mas em Mato Grosso, muito grande, mais de 700 escolas, um estado gigante, cada município com uma situação peculiar. A gente lembra, no começo do governo do Mauro, que tínhamos a história das escolas de lata, tinha educação, as escolas todas limpas, sucateadas. Como é que você decide qual obra vai fazer primeiro? A comunidade participa? Como é que é isso? Mas você responde isso no instante só, logo depois dos comerciais. Não sai daí que eu volto já já. Nossa República está de volta esta semana conversando com o secretário de Educação do Estado de Mato Grosso, Alan Porto. E a gente, no último bloco, deixou duas questões. O desafio de congregar toda a comunidade escolar, né, na discussão, no debate, na participação da solução dos problemas, e o desafio do senhor, como secretário, decidir, olha, nós vamos fazer essa obra primeiro, diante do tamanho da demanda que tem o Estado de Mato Grosso, do número de escolas e de problemas estruturais que precisam ser resolvidos. Como é que o senhor trabalha essas duas questões?
É uma pergunta bem ampla, e aí eu começo respondendo o seguinte: olha, existem três pilares fundamentais dentro da educação, né, que a gente precisa garantir, né? A política educacional precisa funcionar em cima disso, que é garantir o acesso do estudante a uma escola. O segundo pilar é a questão da permanência. Não posso garantir só o acesso, ele também tem que permanecer dentro do ambiente escolar para diminuir o abandono e diminuir a evasão escolar. E o último pilar, que é o mais importante, é garantir a aprendizagem desse estudante. Então, dentro desses três pilares, a gente tem uma série de políticas que garantem esses três pilares. Primeiro, o acesso, né? Eu tenho que ter infraestrutura de qualidade. Preciso ter o estudante sendo acompanhado pela sua família. O pai e a mãe precisam conhecer a realidade da sua comunidade e a realidade da escola. Quem são os professores? Qual que é o currículo da escola? Quais são as reuniões que os pais precisam participar? Quais são as avaliações? Se aquele estudante precisa de um trabalho de reforço escolar, de um acompanhamento mais de perto. Se o estudante é um estudante que a gente chama PAED, da educação especial, se ele vai ter acesso a um assistente da educação especial, se ele vai ter acesso a um professor auxiliar, qual é a alimentação adequada que esse estudante precisa, se ele tem alguma restrição nutritiva, se ele precisa de um acesso a um ônibus escolar. Então tudo isso está ligado à política de acesso dentro do ambiente escolar. Depois, para a gente garantir a permanência, eu preciso que tenha um currículo forte. O currículo forte significa dizer que o aluno tem que ter acesso a um material didático. Ele tem que se sentir acolhido dentro do ambiente escolar. O coordenador pedagógico precisa fazer articulação com os professores para que aquela aula seja uma aula dinâmica, seja uma aula atrativa. E com tudo isso, fazer com que o estudante aprenda. Então, para eu garantir para esses estudantes hoje do século XXI, como a gente mencionou aqui no início da entrevista, que é um estudante protagonista, é um estudante que critica, é um estudante que conversa, é um estudante diferente do século passado, e com um ambiente mais tecnológico, com acesso a muitas informações, eu preciso também que o professor, que o líder dentro de sala de aula, esteja preparado também para receber esse estudante. E com isso a gente consegue que aquele aprendizado aconteça. E é fundamental a participação dos pais, né, no acompanhamento da vida escolar do seu filho. Então tudo isso são coisas que andam conectadas para a gente garantir que seja uma escola atrativa. E a decisão de o que fazer primeiro? Qual escola reforma? Qual escola faz a manutenção? Qual escola será demolida e reconstruída? Você sabe que em 2019 a gente recebeu a educação lá com salas de lata, né, com uma infraestrutura muito sucateada. O orçamento da educação em 2019 para infraestrutura era de 1.400.000. Olha, 1.400.000 você não consegue nem reformar uma escola. Hoje o pacote de investimento de modernização da infraestrutura da educação do estado de Mato Grosso é mais de 1 bilhão. Né? Nós já entregamos mais de 50 escolas novas. Nós já entregamos mais de 100... São 628. 628. Nós já entregamos mais de 100 escolas reformadas. Nós estamos construindo 40 novos SEIs, que é o Colégio Estadual Integrado. Desses 40, nós já entregamos 7. 4 em Cuiabá, 1 em Várzea Grande e 2 em Sorriso. Tem mais de 30 sendo licitados, empresas que já foram contratadas, obras que estão iniciando, né, pacotes de manutenção preventiva, corretiva. Então a gente está falando de mais de 1 bilhão. Né? Se ele fosse botar isso em números, é muito recurso. Então esses recursos eles estão sendo aplicados para que a escola ela tenha uma infraestrutura adequada. E como que funciona a decisão? Não é o secretário não fala, tem que reformar essa escola, tem que construir essa escola. Existe um setor de microplanejamento dentro da educação que tem um diagnóstico de toda a infraestrutura e também avaliar a quantidade de estudantes. Região de Cuiabá, Várzea Grande, Sorriso, Sinop, região de Barra, os maiores centros urbanos que estão crescendo, demanda de construção de novas escolas, demanda ampliação. Então tem regiões que são prioritárias que a gente precisa construir e garantir quantidade maior de salas de aula. Hoje nós temos 8.000 salas de aula. Dessas 8.000 salas de aula, 60% foram reconstruídas, construídas ou reformadas. Então significa dizer que essa sala de aula está climatizada, ela tem um televisor, ela tem Chromebook, ela tem conjunto aluno novo, e tem uma sala de aula apropriada, moderna, para receber esses estudantes. E as outras salas, demais salas que a gente fala das escolas do campo,
escolas indígenas, escolas regulares, existe um planejamento para passar por melhorias na sua infraestrutura, ou seja, reforma, ou seja, climatização. Então, tudo isso existe um planejamento que a gente segue esse planejamento à risca e com recurso e com orçamento garantido para execução. Muito bem. Eu queria fazer uma pergunta mais num tom pessoal. Você falava no primeiro bloco sobre seus 3 filhos. O que isso? Quer dizer, a perspectiva de ter 3 crianças em casa, como é que você se posiciona em relação à educação? Aumenta a responsabilidade, aumenta o compromisso? Você se sente mais comprometido com o futuro das crianças de Mato Grosso pelo fato de ser pai? Com certeza, né? O fato de você ser pai, você conhece na prática como que é educar um filho, de verdade. Como toda uma família se estrutura e começa, né? Você começa namorando, depois você vai ficar noivo, depois você vai casar. Aí quando você casa, você quer casa, aí você vai correr atrás de ter a sua primeira casa própria. Depois de você ter a sua primeira casa, você vai trabalhar para ter o primeiro filho. Aí no meu caso, eu tenho 3 filhos, 2 meninas e um menino. E eu sei o quanto é importante o acompanhamento do pai e da mãe na vida escolar do filho. Então a gente está falando de janeiro, né? O ano letivo começa em fevereiro. Então existe a preocupação de qualquer pai de família nesse momento de garantir a matrícula do seu filho. Ir lá na escola, conversar com a diretora da escola, conhecer os profissionais, os docentes que vão trabalhar com o seu filho. Você vai fazer uma reflexão, como que o meu filho foi no ano anterior, quais são os desafios para esse ano. A gente costuma fazer algumas reflexões, né? A gente costuma corrigir algumas rotas, chamar o filho, você não foi bem nisso aqui, ou você foi bem ali. Então esse ano você precisa melhorar aqui, o papai e a mamãe estão aqui para dar todo o apoio. A gente vai ajudar nas tarefas de casa, a gente vai participar das reuniões, a gente vai estar mais próximo dos professores, vai estar próximo da escola. Então essa participação, ela não se resume simplesmente de garantir a matrícula do filho ou garantir que ele vai para a escola. O pai e a mãe têm que fazer além disso, tem que acompanhar as atividades escolares, tem que acompanhar as amizades dos filhos que está tendo dentro do ambiente escolar, quem são as famílias desses estudantes. Então essa relação humana, ela precisa existir a todo momento. Então isso a gente fala de acompanhamento, de monitoramento. E quando o pai e a mãe faz isso, o filho percebe, e o filho se sente valorizado, o filho se sente acolhido. Então o papel do pai e da mãe, eu falo aqui olhando para essa câmera, não é simplesmente só garantir a matrícula do filho, mas além disso, tem que acompanhar, tem que monitorar, e a gente sabe que isso demanda tempo. Às vezes o pai não tem o tempo porque trabalha, tem as atividades ali, chega no final de semana, está cansado, mas a gente tem que se esforçar. Quando a gente decidiu colocar filhos no mundo, a gente tem que estar próximo deles, tem que garantir. Tem que assumir essa responsabilidade. Tem que garantir esse desenvolvimento. Isso é fundamental. Secretário, falando um pouquinho de ensino médio e das profundas transformações da sociedade hoje por conta da revolução tecnológica, a gente vê diversas profissões desaparecendo, outras tantas surgindo a cada dia com uma outra perspectiva de futuro. E aí, focando aí no ensino médio, como é que o senhor imagina que essa criança, que a educação, que a SEDUC está hoje trabalhando no sentido de garantir o diploma do futuro para aquele jovem que ainda não foi para a faculdade, que talvez nem vá, talvez ele vá para uma área técnica, mas que vai fazer a escolha para a faculdade também, enfim. Como é o diploma do futuro, que base vocês estão dando? Para além do Chromebook, para além da infraestrutura, pedagogicamente falando. Bom, a gente vive uma constante mudança, e essas mudanças são cada vez mais aceleradas. Quando a gente olhava lá para trás, do século passado, a gente via que as futuras gerações eram renovadas a cada 10 anos. Né? A revolução industrial, ela acontecia ali durante anos, né? Então, ao longo do tempo, essas tecnologias foram se aprimorando até a gente chegar em gerações que mudam a cada 3 anos.
Tecnologias que às vezes aconteciam de 10 em 10 anos, hoje mudam a cada 2 anos, a cada 3 anos. Então hoje o mundo ele vive um dinamismo muito diferente, né? A coisa ela é muito rápida. A gente olha pelas informações, a gente olha pela comunicação, a gente olha pelo acesso aos dados. Então a gente chama o nosso estudante hoje, do estudante do século XXI, com a cabeça completamente diferente da nossa época, né? É uma mente muito diferente. E é claro, logicamente, a educação ela precisa se adaptar a isso. Então eu vejo que o protagonismo do estudante dentro do ambiente escolar é fundamental. O estudante ele tem que participar da comunidade, ele tem que participar do ambiente escolar, ele tem que participar das relações humanas. Eu acredito que a tecnologia ela vem para ser uma atividade complementar. A gente não pode substituir a tecnologia como atividades que demandam da questão humana, né? Senão ela começa a dividir, ela começa a gerar alguns distanciamentos. Eu não acredito que isso seja importante ou que isso seja saudável. A gente precisa das relações humanas, a gente precisa ouvir as críticas, a gente precisa crescer, né? A gente precisa aprender. O conhecimento ele se adquire todos os dias, né? E se não tomar cuidado, a gente fica com aquela cultura de almanaque, né? De consulta. Quando eu tenho um problema, eu vou consultar um buscador aqui de informações e vou tirar ali uma conclusão com base em narrativas. Não, a gente tem que aprofundar, a gente tem que ser mais especialista, a gente tem que compreender a questão da leitura, a questão do aprendizado é muito mais profunda do que simplesmente uma consulta. Então essa futura geração que está dentro das nossas escolas tem que compreender que a tecnologia ela precisa impor ali alguns limites dentro desse processo de aprendizado. Quando olha para o futuro e olhando para o estado de Mato Grosso, é uma economia muito pujante, é uma economia muito forte, é uma economia que está se industrializando, está se verticalizando. É uma economia que tem uma tecnologia muito forte. Hoje, dentro do agronegócio, dentro do campo, a gente tem drones, a gente tem máquinas altamente tecnológicas, mas dentro dessa cadeia do agronegócio, ela tem várias atividades que são atividades ali primárias, são atividades secundárias que faz toda essa máquina do agronegócio movimentar. Então, o estudante, a gente está preparando ele para essas profissões do futuro, como atividades técnicas, como atividades que ele pode escolher ali para cursos de graduação. Esse estudante do ensino médio, a gente trabalha com ensino técnico, profissional e tecnológico, que já permite o estudante terminar o ensino médio, onde ele pode ingressar dentro de uma universidade, ao mesmo tempo ele também pode ingressar dentro de uma atividade profissional. Quando a gente olha para as áreas de TI... Ele já sai preparado para o emprego. Ele já sai preparado para o emprego. Hoje, no nosso ensino médio, a gente tem uma carga horária de 1.200 horas, dividida em 3 anos. 400 horas. E, concomitante, ele tem um curso técnico. Curso na área de TI, curso na área de logística, curso na área administrativa, curso na área da agricultura. Então, dependendo da atividade comercial, da atividade econômica daquela região, a gente tem cursos direcionados. Então a gente fez esse estudo, fez esse levantamento com o setor produtivo, com o comércio, com a indústria, quais são as áreas de atuação de cada região. O estado é muito grande, muito diversificado. Quando a gente olha para Cuiabá e Várzea Grande, é uma tendência mais de prestação de serviço. Quando a gente olha para a região norte, é mais atividades do agronegócio. E as escolas precisam se adaptar a essas realidades e a essa cadeia produtiva de prestação de serviço da agroindústria, do agronegócio, da atividade da agricultura. Então, tudo isso está equacionado dentro do nosso currículo. E a gente tem as nossas parcerias. Tem parceria com o Sistema S, tem parceria com o Senai, tem parceria com o Sebrae, tem parceria com a FMT, tem parceria com a CCTES. Hoje, todo estudante que quer realizar um curso técnico concomitante com o currículo do ensino médio, ele tem essa oportunidade. Secretário, a gente vai ter que ir para mais um intervalo. Passa voando, né? É rápido, né? Começa, né? A gente vai mais um intervalinho e volta para tentar amarrar um pouquinho mais essas questões conceituais. E aí vou pedir objetividade, que é para a gente ganhar terreno aqui, tá bom? Não sai daí que eu volto num instante só. Nossa República está de volta. Vamos para o terceiro e último bloco dessa entrevista com o secretário de Educação, Alan Porto.
Secretário, hoje, em todas as áreas do conhecimento, da atuação humana, se fala muito em habilidades, né? Daquela coisa das pessoas terem ah, habilidades para resolver problemas, habilidades de comunicação, habilidades pessoais que extrapolam o mero conhecimento técnico ou puro. Como é que desenvolve essas habilidades humanas, a de oratória, a de liderança? Isso é pensado na escola pública de Mato Grosso? Com certeza. Hoje nós temos dentro das nossas escolas o projeto de vida. Hoje o mercado, tanto público quanto privado, ele está muito mais interessado nos comportamentos emocionais, nessas habilidades, do que a questão do conhecimento. Porque o conhecimento você adquire com a prática. Você tem a parte teórica e no dia a dia você vai aprimorando as suas atividades técnicas. Mas a questão comportamental, a questão da liderança, a questão de resolver problemas, isso são habilidades comportamentais e socioemocionais que isso tem que ser preparado. Então hoje, as escolas, os nossos estudantes têm um projeto de vida, nós temos o Grêmio Estudantil, nós temos o protagonismo juvenil desses estudantes, nós temos as atividades de liderança que são realizadas constantemente com eles, as questões de comunicação, as questões da fala, as questões de você entender algumas habilidades, o que de fato é fato, o que é notícia, fake news, o que a gente aproveita. Então, tudo isso é tratado dentro do nosso currículo, que são divididos em habilidades e competências dentro das atividades extracurriculares da escola. Quando o senhor fala no protagonismo juvenil, o que é alguma coisa extremamente importante, porque o desenvolvimento das pessoas se dá quando você tem um ambiente criativo, um ambiente proativo nas mais diversas áreas, né? Agora eu queria saber o seguinte, são duas questões que são muito intrigantes e que preocupam bastante nesse momento que a gente vê a sociedade mundial, não é só brasileira, não, muito dividida ideologicamente falando, né? O certo é isso, o certo é aquilo, e aí há um certo radicalismo nessas relações. Como é que a educação desse jovem é tratada sob esse aspecto? Quer dizer, existe uma influência no sentido de não, você tem que seguir esse caminho ou aquele caminho? Como é que a educação em Mato Grosso, e aí eu que pegar o exemplo da escola cívico-militar, que também faz parte de uma doutrina, uma visão ideológica, e eu queria saber como é que trata isso, para que a sociedade continue plural, enfim, que o futuro seja de debate, democrático, etc. A escola ela tem um papel de ensinar, né? As questões ideológicas dentro de um ambiente escolar, elas são deixadas de lado, né? Existe algumas situações pontuais que acontecem, mas a orientação da SEDUC é que a gente tem que respeitar cada profissional e cada estudante, desenvolvendo atividades socioemocionais, questão de respeito, questão de responsabilidade, a questão da empatia, né? A questão de dar voz, quando eu falo do protagonismo juvenil, que o estudante participe do planejamento pedagógico, da política da escola, da comunidade. E uma das iniciativas que nós criamos dentro do ambiente escolar foi a criação dos grêmios. A criação dos grêmios estudantis, eles fazem parte do ambiente da escola, faz parte dos projetos, faz parte da comunicação. A gente tem um projeto que é de permanência escolar, que é a diminuição da evasão escolar, um estudante a menos, onde os próprios estudantes participam no engajamento dos estudantes para diminuir a evasão, né? Quais são as dificuldades que aquele estudante está tendo, se ele está tendo algum tipo de comportamento, está sofrendo algum tipo de bullying, está sofrendo algum tipo de violência, está sofrendo algum problema dentro da sua própria casa. Então existe esse trabalho que é feito por profissionais, né, preparados como assistente social, como pedagogos, juntamente com esses estudantes, trabalho de busca ativa, para a gente compreender o que está levando aquele estudante a ter aquele tipo de comportamento. O que nós queremos é desenvolver líderes de verdade, com capacidade de criticidade, com capacidade de argumentar,
com capacidade de compreender texto, com capacidade de debater em cima daquilo que é verídico, daquilo que é verdade. Por isso que quando a gente fala de habilidades de compreensão, interpretação de texto, reconhecer o que é uma fake news, reconhecer o que de fato é fato mesmo, o que é questões, notícias verdadeiras, compreender um texto, fazer uma boa redação. Então tudo isso faz parte de uma estratégia pedagógica que vai desenvolvendo essas habilidades e esse protagonismo desses estudantes. A gente tem isso muito forte dentro das escolas de tempo integral, né? A gente tem os clubes de protagonismo. Quando a gente chega dentro de uma escola de tempo integral, os estudantes nos recebem e eles que apresentam os projetos que eles fazem com as comunidades escolares. Reuniões de pais e mestres acontecem eles apresentando os resultados. Os estudantes apresentando os resultados pedagógicos, esses curriculares, atividades de protagonistas que são realizadas dentro daquele ambiente. Então a escola é viva. A escola ela perpassa, ela vai além da sala de aula, daquela sala, vai além dos muros da escola. Então a escola ela tem esse papel significativo dentro do ambiente escolar. O senhor falava lá no começo sobre a questão da evolução, né? Nós tínhamos realmente um quadro, do ponto de vista do IDEB, bastante preocupante, e houve esse salto enorme para chegar agora na 8ª posição, com perspectiva de ampliar esse espaço na educação nacional. Como é que o senhor pensa esse resultado? Quer dizer, nós estamos em 2026, daqui a pouco temos eleição, no outro ano já é outro governo, independente de quem ganha, é outro governo, né? Provavelmente outro secretário, provavelmente outra equipe, enfim. Como é que se preserva essas conquistas, né, independentemente de governo? Como é que se estabelece uma política de Estado para a educação de tal modo que os avanços não parem, não haja retrocesso? A política educacional, a Educação 10 anos, ela foi construída com base em evidências, né? Baseado nas 10 melhores educações do Brasil e nas melhores educações internacionais e olhando para dentro do nosso estado e fazendo as adaptações. Como toda política educacional, ela não é engessada, ela passa por ajustes e toda política precisa ser avaliada. Então a gente avalia o desempenho desses resultados educacionais, avalia o desempenho dos estudantes. Com base nessas avaliações, a gente vai fazendo os ajustes de rotas. E é bom a gente também dizer aqui, deixar claro, que a gente não utiliza simplesmente os resultados do SAEB, porque o SAEB é feito a cada 2 anos. O governo federal ele aplica aquela prova a cada 2 anos e o resultado demora quase 1 ano para sair. O Estado ele tem 3 indicadores. Tem o SAEB, que é do governo federal, tem o INPEA, que é da Fundação Getúlio Vargas do Sistema Estruturado, e tem um avaliador independente do CAED, que faz a avaliação todos os anos. Faz aquela avaliação formativa e faz a avaliação somativa, que é aquela avaliação final, onde mede os resultados educacionais de todos os estudantes, não o espaço amostral. A gente mede os mais de 300 mil. E com base nesses resultados é que a gente vai fazendo os ajustes da nossa política. Então, independente de eu estar como secretário de Estado de Educação, senador Mauro Mendes, Otávio Pivete, como governador, vice-governador, essa política ela precisa ter continuidade. Porque como tudo na vida, nós precisamos avaliar o que está dando certo e aquilo que está dando errado, fazer os ajustes. Então, independente do secretário, essa política do Avalia Mato Grosso, ela está enraizada dentro do Estado, né? Hoje isso é uma prática dentro de todas as nossas escolas, dentro de todos os profissionais. Por mais que isso é lei, isso está no nosso orçamento, isso está na política educacional do Estado, isso está dentro das escolas. Então, eu acredito que dificilmente um gestor, um governador consegue mudar essa prática, porque isso já está no dia a dia, isso já é algo cultural. E aquilo que é cultural, você pode ajustar, pode aprimorar, pode melhorar. Mas falar que não vai existir um sistema de avaliação dentro do Estado de Mato Grosso é um retrocesso enorme. Então, eu enquanto cidadão, né, enquanto profissional da educação, eu tenho certeza que todos os profissionais da educação, os próximos secretários, os próximos governadores, nós e como cidadão temos que cobrar que essas políticas assertivas e isso que dá resultado tem que continuar. Se eu só fosse citar aí 5 dos melhores índices de desempenho
da educação de Mato Grosso hoje? Além do IDEB aí, que nos coloca numa posição boa, o que mais que nós temos que é fundamental para que esse processo de melhoria de qualidade esteja ocorrendo? Bom, eu acho importante a gente mencionar a questão da qualidade dos materiais didáticos que a gente tem nas nossas escolas hoje. É natural que a gente tenha como referência que é bom aquilo que é pago, né? E quando a gente olha para o público, é natural do ser humano querer diminuir. Porque Não deveria ser natural, né? Isso é estranho, porque eu me lembro que quando eu estudei em escola pública a vida inteira, eu tenho certeza que você também, irmão. A gente, para entrar na escola pública, a gente tinha que fazer prova, né? A gente entrou na escola Tinha pública... escolas que você tinha que passar por seleção. Até hoje eu tenho as melhores referências dos meus professores. Minha professora de matemática, a maior referência que eu tenho hoje foi esses profissionais que me ensinaram. Então eu tinha como referência a escola pública. Meu sonho era entrar naquela escola. Quem não tinha condições de entrar tinha que pagar a mensalidade. E isso inverteu. Então hoje, que eu falo que na escola pública nós temos materiais didáticos de excelente qualidade, que é do aluno. Antes, o material didático, ele ficava na escola ali durante 3 anos. Passava na mão de vários estudantes. O professor tem o seu material, o aluno tem o seu material didático. O aluno tem o uniforme. A gente tinha que pagar o uniforme. A gente tinha que pagar merenda escolar. Então, hoje o estudante, ele tem o seu uniforme, tem o seu kit escolar. Então, o pai, que no início do ano se preocupa com tantas contas, né, IPTU, IPVA, pagar um monte de coisas... Com material escolar, com kit escolar e com uniforme, o pai, no estado de Mato Grosso, não precisa se preocupar. Porque isso o governo entrega para ele. E entrega porque o pai, o trabalhador que está ali na ponta, ele paga imposto. E esse imposto está retornando para ele com essas benfeitorias. Então, eu classifico isso como uma política de acesso super importante, garantir uniforme, material didático, uma boa alimentação, né? E também garantir que esse profissional, esse professor, seja bem formado. Então, formação do professor, material didático, currículo, sistema de avaliação e oportunidades. Com todas essas referências, a gente começa a gerar oportunidades para os estudantes. Então, quando a gente faz um evento aqui da Expo Estudantil, como nós trouxemos aqui 20 mil estudantes no ano passado, onde a gente faz avaliações vocacionais, onde esse estudante do ensino médio ele faz um teste e esse teste dá como resultado, você tem requisitos para cursos na área de tecnologia, cursos na área de exatas, de engenharia, de desenvolvimento de software, ou cursos na área de humanas. Você vai cuidar, você vai ser professor, você vai trabalhar ali na parte de administração, enfim, dependendo da carreira que ele vai seguir. A gente mostra para ele as oportunidades que a educação pode trazer através dos cursos técnicos, através do intercâmbio, quando a gente leva 100 estudantes para fora do país, quando a gente faz excursões, atividades extracurriculares com esse estudante, quando esse estudante participa de um torneio de robótica, quando ele tem a oportunidade de representar o estado de Mato Grosso fora do estado, quando a gente tem uma escola vocacionada ao esporte, eu cito aqui a Escola Arena, onde a gente tem várias modalidades educacionais de esporte. Então, são essas oportunidades que a gente leva para o estudante e que eu falo que é uma escola para o estudante do século XXI. Uma escola atrativa, onde ele enxerga ali qual é o caminho que ele vai traçar, qual é o projeto de vida que eu quero, quais são as minhas aptidões, quais são as minhas facilidades, qual que é a minha vocação. Facilita também a caminhada dele, né? Facilita a caminhada. Ele se identifica com aquilo, né? Exatamente. Deixa eu fazer isso que a escola tem que trabalhar. Uma última questão que eu acho que é fundamental quando a gente fala de educação, e a escola tem um papel importante nisso, porque você não educa só do ponto de vista do conhecimento, mas também daquilo que é importante para a vida e sociedade, né? Eu vou pegar um exemplo. Nós fizemos aqui, na nossa República, ano passado, um projeto chamado Amor Sem Medo, que foram 30 dias de matérias especiais. Acabou virando uma coluna do site que trata da questão da violência contra a mulher, do feminicídio, no sentido de tentar dar um mínimo de conhecimento, né, e de se discutir soluções para isso, enfim. Então, produzimos
inúmeras matérias especiais, tratamos de perfis de mulheres importantes na história de Mato Grosso para estabelecer referências, né? O que essas mulheres fizeram, o que elas tornaram importantes, por que a gente precisa respeitar essas histórias, enfim. E essa coisa da violência contra a mulher, incluindo aí a questão do feminicídio, parece que ela tem muito a ver com, pelo que se discutiu até agora, muito a ver com a educação, com a formação, com a ideia do respeito acima de qualquer coisa, né? De estabelecer uma relação emocional equilibrada, enfim. Deixa eu ver que a escola tem esse papel, tem essa possibilidade. Bom, de ajudar nisso aí. Eu estou pegando esse gancho, viu? Porque, faz sentido. Mato Grosso continua sendo campeão mundial na violência contra a mulher. Os números, os indicadores são alarmantes no estado de Mato Grosso. A polícia ali, a Secretaria de Segurança Pública tem feito o papel na questão de investigar, na questão de prender, na questão disso e daquilo. E aí você tem uma questão legal, né, de políticas para a violência contra a mulher, de leis que são muito frouxas ainda, né? O cara que agride uma mulher, o que chega ao feminicídio, que tira a vida, a pena é muito branda, né? Então, se bem que deu uma mudada boa. Deu uma mudada agora com 40 anos. A senadora Margarete apresentou lá, foi um avanço. E eu espero que isso surta resultado na prática. Então isso é a parte corretiva. Uhum. Mas antes disso, tem um contexto social, educacional, comportamental, um problema muito maior, né? Então, uma criança que vê ali o pai agredindo de forma moral, palavra ou fisicamente, até chegar ao feminicídio, ele convive dentro daquele ambiente de casa ou fora, e ele acaba achando isso normal. Então o que nós vamos fazer na educação? Nós colocamos no currículo do estado de Mato Grosso temas, assuntos de forma transversal em todas as disciplinas, assuntos que vai tratar violência com as mulheres. Então a gente precisa ensinar para o menino e para a menina como identificar riscos, coisas que estão acontecendo, que são esse tipo de violência contra a mulher. Então, dentro do currículo do estado de Mato Grosso, dentro dos textos, dentro das atividades, vão estar inseridos ali. Então, a gente não vai trabalhar só o Agosto Lilás, só com palestras, a gente vai trabalhar os 200 dias letivos. Isso eu já tenho na base comum curricular que me permite fazer isso. A Lei Maria da Penha também já traz isso, que a gente tem que trabalhar componentes curriculares de forma complementar, de forma extracurricular. Então, 2026, nas 628 escolas, os mais de 300 mil estudantes vão ter acesso dentro do currículo do estado de Mato Grosso, violência contra a mulher. Isso já está estruturado, isso já está no nosso currículo, isso já está nas nossas formações, isso eu vou ajustando o material didático, logicamente, as atividades que a gente tem em parceria com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com a cultura de paz, com os pacificadores, mediadores, tudo isso continua. A gente agora coloca robustez dentro do nosso currículo, dentro das nossas atividades de formação dos professores e dentro das nossas avaliações. Eu acredito que esses dois ajustes, né, ajustando as penalidades e trabalhando com a educação para o menino identificar e a menina identificar quais são os riscos, a gente começa a mudar um pouco essa história. Secretário Alan Porto, obrigadíssimo pela sua participação aqui na nossa República. Nós vamos fazer um segundo encontro, porque eu sei que tem muito resultado importante para a gente tratar, para as pessoas também visualizarem a educação de uma forma que elas se comprometam um pouco com esse processo. Porque a educação é tão séria e tão importante na vida das pessoas, se não a coisa mais importante que pode acontecer as pessoas terem conhecimento e saberem trabalhar esse conhecimento, né, em prol da sociedade, que temas como esse que a gente só vence desse jeito, quer dizer, com cultura que mude a perspectiva, né, que as pessoas têm um mínimo de inteligência emocional, etc. Mas eu agradeço muitíssimo, a gente volta a conversar em breve,
Vou pedir aí para Rui remarcar outro bate-papo, tá bom? E a gente volta. Nossa República vai ficando por aqui e até a próxima semana com uma outra entrevista tão importante quanto essa com o secretário Alain. Um abraço a todos e não esqueçam, hein? No YouTube, inscrevam-se no nosso canal, acompanhem as redes sociais e o site nossarepublica.com.br. Um abraço. Isso aí, irmão. Obrigado aí. Um abraço, até a próxima. Alain, eu vou aproveitar.